Queridos irmãos, boa noite. Com que satisfação estamos hoje a iniciar os eventos de celebração do aniversário desta Casa de Amor e Caridade. Sabedores da importância de se erigir uma casa como esta para acolher aqueles necessitados da alma, que aqui vêm em busca do aperfeiçoamento espiritual, da consolação, e por isso mesmo, instituída esta casa, podemos tê-la como representação muito próxima daquelas primeiras iniciativas cristãs que, a despeito de não terem os recursos que hoje dispomos, de falar ao microfone, de chegarmos às casas dos nossos queridos internautas, por estas inovações tecnológicas, tinham em seu coração exatamente a perspectiva que anima os que fazem essa casa, que é exatamente a de buscar consolar os que se fazem necessitados de consolação, de ilustrar as mentes com os estudos aqui realizados, de realizar o intercâmbio proveitoso entre os dois planos da vida, no atendimento de necessidades e na recepção das mensagens que animam a continuarmos, a prosseguirmos no itinerário de descoberta dos valores que, com Cristo, nos possibilitem fazer a nossa evolução, a nossa estrada de aproximação da luz divina. Queríamos iniciar esta noite com a observação de um texto contido na introdução do livro Fonte Viva, de autoria do apóstolo Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela se intitula Com Jesus e para Jesus. E nela o apóstolo Emmanuel faz uma relação entre a introdução do Livro dos Espíritos e uma parte da conclusão, ambas da responsabilidade de Kardec, para identificar ali o que Kardec afirmava ser o imponderável do que iríamos assistir daí por diante. Ou seja, a comunicação entre os dois planos da vida iria paulatinamente ser algo a se tornar cada vez mais comum e necessário, mas que havia esta comunicação desde recuados tempos, e era preciso que nos detivéssemos nesta realidade para perceber a importância destas comunicações e de tudo que a doutrina espírita, a partir de então, estava a abrir, oferecendo-se, abrindo as nossas consciências para a percepção da vida espiritual. Mas na conclusão, dizia Kardec, que Jesus veio mostrar ao mundo, ao homem, o caminho do verdadeiro bem, e que, a despeito de termos, ao longo do tempo, nos distanciado e esquecido destes ensinamentos, fazia-se necessário que, através dos nossos amigos do plano espiritual, Deus nos fizesse comunicar as necessidades nossas, depois de todas as conquistas tecnológicas, de vivenciarmos a sensualização, de vivenciarmos a explosão de todos os nossos desejos, vinculados logicamente ao egoísmo que carregamos, e que, para tanto, as mensagens espirituais que nos chegavam era para fazer nos lembrar de tudo que esquecemos da mensagem do Cristo. E por isso mesmo ele afirmava que, embora haja na doutrina espírita um forte suporte filosófico e científico
para que a nossa fé tenha bases racionais e possa enfrentar, de fato, todos os avanços da ciência de frente, não haveria de ser sem o concurso da religiosidade que iríamos fazer mudar a face da terra. Porque, embora a filosofia faça as perguntas, e embora a ciência busque oferecer as respostas, ninguém irá transformar o homem, e não mudando o homem, não iremos mudar o mundo, sem provocarmos a mudança moral, a mudança de caráter espiritual, que a religiosidade nos proporciona, porque é toda a vivência nossa vinculada aos temas que a religião tratou ao longo dos tempos e que a doutrina espírita tem como base angular de suas investigações, ou seja, Deus, a alma, as penas e recompensas futuras. Esses objetos da reflexão da doutrina espírita são temas da religiosidade de todos os tempos, e afirma o apóstolo Emmanuel que não consegue enxergar o Espiritismo sem vê-lo como o Evangelho do Senhor redivivo, e que, portanto, é preciso tratarmos dos temas do Evangelho do Cristo, porque não fôssemos nós, na carne, desejosos e sequiosos do entendimento dos valores que estão presentes no Evangelho, milhões de espíritos nos acompanham, sequiosos de encontrar um templo como este, para que se trate do Evangelho do Cristo, porque não haverá respostas para as nossas vidas, nem para a vida dos que nos acompanham do plano espiritual, que não sejam aquelas trazidas há 2000 anos pelo Cristo. E termina o apóstolo Emmanuel nessa introdução magnífica, dizendo: a morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Eis porque temos presentemente nos dedicado a refletir sobre o Evangelho do Cristo e trazer para as nossas reflexões, nas palestras que aqui ministramos, partes do Evangelho que nos sirvam para as reflexões mais profundas das nossas vidas. O tema de hoje, Fonte para a Vida Eterna, nos traz a ligação da ideia desta fonte viva que nos encaminha para a luz. E como dizemos que para a vida eterna somos encaminhados por esta fonte, não há outra senão o próprio Evangelho do Cristo. Se não nos encaminharmos para entender a justiça divina através da vivência do Cristo junto a nós, que nos é revelada pelos seus evangelhos, pelos evangelhos que nos trazem a vida do Cristo entre nós, com uma atualidade surpreendente, porque muito nos distanciamos ao longo dos tempos, nas várias encarnações que realizamos, nos distanciamos dessas mensagens elucidativas do que somos, para onde vamos, porque aqui estamos. A passagem, logicamente, nos remete ao capítulo 4 do Evangelho de João. Ali há o encontro de Jesus e de uma mulher samaritana. Interessa saber que Jesus estava na região do Rio Jordão, junto a João, o Batista, e ali ele realizava as suas pregações enquanto os discípulos faziam também os mergulhos na água, naquelas atividades que João tão bem realizava
iniciáticas para uns, de renovação mental para outros, mas que Jesus, tendo sido alertado que tinha despertado já o interesse e que buscavam persegui-lo porque sabiam já as lideranças judaicas que ele estava a reunir mais adeptos do que o próprio João Batista. E ele se dirige, sai da região do Rio Jordão e, em se dirigindo a Galileia, passa pela região da Samaria. Mas evidentemente que aquela região, olhando-se, observando-se a trajetória comum, não deveria ser a trajetória escolhida pelo Cristo, a não ser que ele quisesse se desviar da perseguição que poderiam fazê-lo, ou porque ali iria realizar uma tarefa que ele sabia que estaria presente naquela região. Ele se dirige, portanto, a uma região onde tem o poço de Jacó. Essa região é tida exatamente como uma região sagrada para o povo judaico, porque ali um dos pais do povo, Jacó, tinha construído um poço. Esse não era um poço como qualquer outro para juntar água, porque havia uma fonte que minava a água e, portanto, ela era sempre presente, havia sempre água naquela região. E próximo dali havia uma cidade de Sicar, região próxima. Quando ele chega com os discípulos, é dito que os discípulos vão mais adiante e deixam o mestre junto ao poço. E João nos afirma que era a 6ª hora. Da forma como os judeus contam a hora, seria o meio-dia, mas era a 6ª hora. E os números no Evangelho de João têm uma importância singular. Sabendo nós que o 7 significa a perfeição, o 6º é sempre aquela situação que antecede uma grande lição, uma situação de completude, e, portanto, era a 6ª hora. E o mestre se encontra ali, naquele poço, que às vezes é considerado pelo evangelista como poço, outras vezes como fonte, porque era um poço que continha uma fonte. Mas bem, ele chega e logo em seguida se aproxima uma mulher samaritana. O termo samaritano quer dizer vigilante, e também isto tem um significado. Ela chega e logo em seguida é o mestre a lhe dizer: dá-me de beber. E esse dá-me de beber tem todo um conteúdo importante de se observar, porque só em falar e pedir a água à samaritana, Jesus já está confrontando-se com toda a legislação. Primeiro, por falar com uma mulher considerada inferior. Depois, porque ela estava sozinha, poderia ser de má fama, não era de bom alvitre que ele assim se relacionasse com uma mulher. E depois, porque era samaritana, e entre os judeus e os samaritanos havia uma rixa antiga, havia um ódio de povo a povo. Tanto que os samaritanos ergueram um templo naquela região, exatamente para não ir ao templo de Jerusalém. E depois esse mesmo templo tinha sido destruído a mando dos judeus. Então era grande a discórdia, era grande a inimizade entre esses dois povos. Os judeus se referiam aos samaritanos de forma depreciativa, e o mesmo ocorria dos samaritanos em relação aos judeus. E ele pede a água à mulher. A mulher observa que ele é samaritano, não precisava de muita coisa, porque a sua forma de vestir, as bordas do seu manto já o denunciavam. A forma dele falar já denunciava que ele era um galileu. E naquele sentido, ela vai dizer logo em seguida: como tu, sendo judeus, pede a beber a mim que sou mulher samaritana?
pois, é dito pelo evangelista, judeus não se associam com samaritanos. E em resposta, diz Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a água, e ele te daria água viva. E é interessante nós observarmos essa resposta de Jesus. Ele já antecipa para ela de que ela está diante de alguém que mereceria que ela percebesse mais profundamente. Lógico que Jesus não estava diante de alguém qualquer. Muitos comentadores do Evangelho, até pelas falas de Jesus mais a seguir, entendem essa mulher como uma mulher menor. Mas não é isso que Jesus aparenta no seu diálogo com a mulher samaritana, porque até a forma de falar com ela é como se dissesse: se tu soubesses com quem tu estás falando, tu agirias diferente. Ao invés de me dar a água deste poço, haverias de me pedir a água que planifica a tua vida. E só poderia Jesus falar assim a alguém que tivesse a capacidade de compreendê-lo. Mas foi isso que ele percebeu naquela mulher. E falou desta maneira porque sabia que ela, ao ser despertada por aquela pergunta, haveria de ter um comportamento distinto de tantos outros que ao longo da pregação do Cristo, embora ele falasse aquelas verdades profundas, quantos entenderam que ele era verdadeiramente o Cristo? Só entenderam a mensagem do Cristo em profundidade aqueles que tinham já uma evolução espiritual muito grande. Lembremos-nos de Paulo, Saulo de Tarso ainda no caminho de Damasco, indo perseguir os cristãos. Ele ia para comandar uma empreitada de perseguir, prender e matar cristãos. E tendo a visão do mestre, e o mestre se apresentando a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aquele espírito teve a compreensão. É como se despertasse rapidamente. Ah, meu Deus do céu! Espiritualmente ele percebeu: fiz tudo errado até agora. E diz: Senhor, o que queres tu que eu faça? É o despertamento. E o Cristo agiu assim com a mulher samaritana. A pergunta que ele faz é uma pergunta para despertar. Se tu soubesses quem estás, e aí ela já se interessa logo em seguida, porque ela vai observar. A pergunta dela ainda tem um conteúdo do coloquial, do imediato, porque, lógico, o viajante não vai andar com balde nem com corda. O poço tinha cerca de uma profundidade de cerca de 40 metros. Só poderia tirar água quem tivesse um balde e uma corda, né, de 40 metros, para poder alcançar o fundo do poço e retirar a água. E ela provoca ele e diz: Senhor, e já chama de Senhor. Veja, uma samaritana não iria falar com um judeu. Se fosse, era para detratar, mas ela já se dirige a ele como Senhor, já reconhece que é alguém especial. Senhor, nem tens vasilha, e o poço é profundo, portanto, de onde tens a água viva? Porventura tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e o seu rebanho? E em resposta disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água, que é necessário lançar, portanto, o balde com uma corda, ter o esforço de puxar tudo isso, terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, e há essa passagem que as pessoas não prestam muita atenção: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando
para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Ele não diz só que irá oferecer a água, que descedentará aquela que a busca, mas diz que aquele que a tomar, ou seja, que perceber os seus ensinamentos, que trouxê-lo dentro do seu coração, irá manar a água que o levará à vida eterna. É uma construção extraordinária. E aí, a mulher diz para ele: Senhor, dá-me esta água. Novamente se referindo a ele: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem percorra até aqui para a tirar. E como ela se prendesse ainda a discutir no plano material da água, querendo uma água que matasse a água de forma que ela não pudesse mais precisar ir lá para beber, mas não era essa a sede que ele falava. E ele faz uma pergunta, e isso embaralha muito o pensamento das pessoas, porque eles estão aqui discutindo sobre a água viva que o Cristo ia oferecer, e ela pedindo a água do poço de Jacó. E ele faz a pergunta: vai, chama o teu varão e vem aqui, ou vai, chama o teu marido. E em resposta disse-lhe a mulher: não tenho varão. E Jesus diz: disseste o bem, que tu não tens, porque já tiveste 5, e este nem mesmo é o teu marido. E as pessoas ficam logo a dizer: é uma mulher devassa, né? Ou então teve muitos maridos e tudo mais, e agora está com um que nem é mesmo o marido dela. Mas Jesus, como sabe das coisas, disse para ela, e ela se desmascarou completamente, não é? Mas não é isso. Alguém que se vê desmascarada e não tem boa conduta, fica irritado e vai embora. E diz: você está me acusando e você é um judeu, e vai embora. E não é esse a continuidade do diálogo dela com Jesus, revela outra coisa. E ela diz: Senhor, observo que tu és um profeta. Já é um reconhecimento maior. Ela primeiro chamou de Senhor e agora já reconhece em Jesus um profeta. Já lhe ergueu a um patamar dos grandes, de Elias, de Isaías. Senhor, reconheço que és verdadeiramente um profeta. E aí faz a pergunta: nossos pais adoram a Deus aqui no monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém. E Jesus lhes diz: crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E diz: vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque é dos judeus a salvação. E as pessoas ficam a imaginar que Jesus queria separar, neste caso, os que não fossem judeus da percepção da salvação, mas não é isso. Jesus dizia que a salvação estava nos judeus porque era ele próprio, ele era o judeu. Mas dizia: vós adorais o Deus verdadeiro, mas não o conheceis. Nós, os judeus, o conhecemos porque é dos judeus a salvação. E diz: mas vem a hora e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Devemos entender isto como espírito verdadeiro, porque a forma de adoração ao Pai não se daria nos templos, não seria necessário os rituais para adorar o Pai, mas procurá-lo em espírito, entendermos-nos como espírito e como espírito acessarmos e sintonizarmos ao Pai. E é assim que o evangelista anota Jesus falando sobre Deus. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Devemos entender essa frase não como uma definição de Deus,
Definir Deus é impossível. João mesmo afirmou: Deus é amor. Jesus afirma da luminosidade divina e João também assegura de que Deus é luz e nele não habita treva alguma. São formulações para nos aproximarmos de características que nos falem da pureza, da grandiosidade de Deus, mas nem mesmo podemos falar que Deus é Espírito. Mas o Deus que habita em nós está no Espírito que somos. Não podemos encontrá-lo na matéria. Se queremos encontrar Deus em nós, devemos buscar no Espírito que somos. E é isso que Jesus fala. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito verdadeiro. E a mulher lhe diz, já antecipando, olha que construção maravilhosa, porque ela primeiro chama de Senhor, depois ela chama de profeta, e ela suspeitando já, pelas afirmações de Jesus, que ele era algo mais do que o profeta, ela diz, sei que vem o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus lhe diz, sou eu o que te fala. É uma construção fantástica, veja, ela já percebeu e soltou, é como nós dizemos, soltou o verde, né? Para colher maduro, né? Sei que vem o Messias e ele nos falará todas essas coisas. Sou eu. É a plena consciência se revelando. Veja, Jesus, a personalidade está ali, mas quem falava, a samaritana, era o Espírito crístico, imenso, dizendo, sou eu sou, melhor dizendo, eu sou. E ela, percebendo em espírito que ali estava o Cristo, recepcionou o Cristo no seu coração e se fez completamente dessedentada, porque não se fala que ela buscou retirar uma gota d'água daquele poço, saiu em debandada para anunciar aos seus conterrâneos o diálogo, e que tinha visto um homem que tinha ali prescrutado ao seu coração e tinha sabido sobre tudo da sua vida, e ela dizia, é o Cristo. E veja, não era uma mulher qualquer, porque se fosse uma mulher qualquer a quem o mestre queria desmascarar, dizer, você já teve 5 maridos e agora o 6º nem mesmo é verdadeiramente o marido. Se fosse assim, ela nem entenderia em primeiro lugar toda a mensagem do Cristo, como ela mostrou entender, num diálogo realizado à beira de um poço, como também quando ela chegasse na cidadezinha, ela não seria ouvida por ninguém, então era preciso que ela tivesse respeitabilidade, e assim é que o Evangelho diz que ela contou e todos se admiraram e ficaram desejosos de conhecer o Cristo. E enquanto ela vai se comunicar com os seus, os discípulos retornam, foram comprar algumas coisas. E aí é outra coisa interessante nessa passagem evangélica, porque eles foram comprar alimentos e voltaram, retornaram e vão oferecer ao Cristo. Se o Cristo falou com a mulher em público, que ele não sabia quem era, não é? Que estava desacompanhada, já era tudo errado, e ainda mais samaritana, ele estava, portanto, realizando tudo que poderia ser tido, né, como um crime diante dos judeus. Na realidade, também os discípulos irem à cidadezinha e comprarem alimentos dos samaritanos seria algo inadmissível.
Mas, no entanto, eles foram e voltaram com alimentos. Então, também eles tiveram um procedimento que suplantaram aquilo que se esperava, que era exatamente eles não falarem, não buscarem ter nenhum tipo de comércio com os samaritanos. Mas, no entanto, eles retornam com comida. E quando vão chegando, eles veem que Jesus está conversando. Mas, segundo os evangelistas, diz claramente: os discípulos, ao chegar, não perguntaram por que falas com ela. Entenderam que ali havia algo de sublime acontecendo. Porque seria comum um judeu naquele instante dizer: mas como é que tu estás a falar com esta mulher? Mas não foi assim. Tiveram a noção clara de que ali estava ocorrendo algo de muito importante. E aí a mulher vai anunciar sobre o Cristo, enquanto os discípulos vão pedir ao mestre para que ele coma. Trouxeram comida e ele pudesse se alimentar. Afinal, eles estavam cansados. Para chegar como chegaram ao poço de Jacó, saindo das cercanias do Jordão, eles tinham que atravessar uma região montanhosa, muito íngreme, muito difícil de ser vencida, portanto deveriam estar muito cansados. Então, além da sede, ele deveria estar com muita fome, como os próprios discípulos que foram buscar comida e estavam já saciados, imaginaram e disseram: comei, mestre, trouxemos comida para ti. E aí o Cristo diz: eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. E aí os discípulos se perguntaram: mas alguém será que deu comida a ele? E Jesus diz: minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. E ele, tendo ouvido o que os apóstolos disseram, fizeram algum comentário, porque certamente deveriam estar diante de um campo, com o trigal ainda começando as suas primeiras florações, e os discípulos devem ter dito: daqui a uns 4 meses está bom para colher. E ele faz dizer: levantai os vossos olhos e contemplai os campos que já estão brancos para a colheita. Quem colhe, recebe recompensa e recolhe o fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe. É interessante observar que o Cristo faz essa consideração e nós ficamos a pensar: por que o Cristo está falando sobre colheita, sobre semear? Será que havia apenas o sentido literal? Havia um campo, o trigo estava quase pronto para a colheita, os discípulos diziam: daqui a 4 meses, e ele dizia: já está pronto para a colheita esse campo. Ou será porque ele já via se aproximar a leva de samaritanos que, ouvindo a mulher, vieram a correr até ele? Poderíamos imaginar que ele estava falando que semeou no campo, no coração daquela mulher, e que agora viria a colher os resultados daquele grande encontro. E que aquele que realiza o bem, que faz plantar, semear o bem no coração de alguém, se vê repleto, saciado, pleno, não necessitando mais de alimentar-se, porque está pleno do alimento espiritual. E aí ele diz: quem colhe recebe recompensa e recolhe fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe. Pois neste caso é verdadeira a palavra: um é o semeador e outro o ceifeiro, querendo dar a entender que alguém estava a plantar para que outro colhesse. E assim é que de fato ocorreu. Ele plantou no coração da mulher e iria colher do coração de todos os outros que receberam a palavra através dela. Mas também os discípulos estavam a colher daquilo que outros fizeram, outras personalidades, haveremos de dizer, porque até mesmo poderemos considerar que aqueles discípulos em outra existência prepararam o caminho para
a vida deles nesta existência atual. E, portanto, plantaram antes e estão colhendo hoje. Mas certamente, se ali estavam apenas 5 dos discípulos, porque era o início das pregações, ali deveria estar apenas Pedro, João, André, Natanael, que muitos julgam ser Bartolomeu, porque dele não se fala mais depois do primeiro encontro, e André, irmão de Pedro. Era o início das pregações do Mestre, do trabalho inicial que ele realizava, e, portanto, não havia ainda os outros discípulos junto a ele. Mas aquela pregação forte que ele realiza, plantando, semeando no coração da samaritana, teve um impacto profundo. A ela ele falou da diferença da água do poço e da água viva. Aos discípulos falou da diferença do pão que nos alimenta o corpo físico e do pão espiritual que ele vinha trazer com sua mensagem poderosa, que era tudo realizar da obra do Pai. E aí, quando ele estava a discorrer sobre essas questões com os discípulos, chegam os samaritanos e vieram dizer que queriam ficar com ele, e ele vai ter com os samaritanos e fica, segundo o evangelista, 2 dias em sua companhia. E chegam depois a dizer: antes acreditávamos porque tu nos dissestes, agora acreditamos porque o ouvimos. E aquela sementeira estava dando os frutos, já estava se colhendo, porque no coração daqueles que ouviram o Cristo já ficou a compreensão de que ele era o Messias. Há uma imensa lição neste encontro, porque, como se dizia, era a hora sexta, e na hora sexta, aquela mulher que ali se apresentava, vinha para responder aos seus anseios mais íntimos de um encontro sublime, porque se literalmente na vida ela havia tido 5 esposos, do ponto de vista espiritual e simbólico, ela havia buscado respostas em 5 campos religiosos. Nas suas várias vidas, quem sabe, tinha buscado respostas em outras religiões, e aquela que ela tinha agora, a sexta, a dos samaritanos, nem mesmo era a verdadeira, mas ela estava prestes a, em reconhecendo o Cristo e trazendo-o junto ao seu coração, encontrar-se com a 7ª, com a perfeita, e aí ter o encontro sublime. E foi o que aconteceu. Daquela hora sexta até o entendimento pleno daquilo que o Cristo falou a ela, houve uma conversação e se aproximou da hora 7ª, e ela teve a plena convicção, e foi tão plena que ela foi em busca dos seus para dizer: encontrei com um homem, só pode ser o Cristo. E foi tão forte nela a impressão de ter encontrado o Messias, que todos os seus conterrâneos foram em direção ao Mestre. Percebamos, era uma mulher que já tinha evoluído muito, que já tinha prosseguido em várias encarnações, tinham chegado a uma construção espiritual tão profunda que a cada palavra do Mestre ela tinha um despertamento. Senhor, és um profeta, o Messias. Ela teve uma compreensão daquilo que estava diante dela, tão grande que nós outros, em várias existências, ainda não realizamos integralmente, porque ainda estamos presos às perguntas. Aquilo que nos sacia a fome é aquilo que alimenta a alma ou é aquilo que alimenta o corpo? Ainda não temos clareza se o que buscamos na religião
é o fantástico. Se ainda buscamos o milagre, se ainda buscamos as mensagens vindas do alto, quando Cristo nos diz: buscai adorar a Deus em espírito, ninguém pode adorar a Deus em espírito querendo ver um espírito externo, mas reconhecer-se em espírito, mergulhar no poço profundo de si mesmo, para buscar a água que vivifica, que é a água do Evangelho do Cristo, que quando instalada com poço bem sedimentado no coração humano, se transforma em manancial a jorrar água viva em direção aos nossos semelhantes, em ações que dignificam e que fortalecem a fé, que sustentam os nossos semelhantes nas suas necessidades, que louvam a Deus em agradecimento porque sabe-se criação divina e que sabe que o melhor que tem em si é o espiritual e não a matéria que o envolve. E quando se percebe a construção do Cristo dentro de nós, quando vivificamos a mensagem do Cristo em ações que erigem o edifício espiritual em direção à sublime luz, não como fizemos no passado, criando as nossas torres de Babel, mas erigindo o Espírito, que se ergue tão alto quanto possamos com a nossa fé, auscultar a mensagem divina, Ele nos dizendo: eu sou o caminho para a verdade e a vida. E sabermos que a nossa vida se guia por essa busca da verdade, que é toda justiça divina, e sabermos que o Espírito que somos não é essa personalidade transitória, como nos identificamos, como nos reconhecemos, como nos fazemos amigos, irmãos dos outros, dizendo: ele é meu irmão fulano de tal, ele é meu filho cicrano, aquele é o meu pai, mas reconhecendo-se como espírito em larga trajetória evolutiva e sabendo-se bafejado por toda misericórdia e amor que nos circundam, possamos compreender a mensagem do Cristo com toda a sinceridade do coração que essa mulher samaritana mostrou ter, reconhecê-lo de imediato: Senhor, és um profeta, és o Messias. Quantos de nós levamos milênios para poder alcançar um pouco dessa compreensão desta mulher, que alguns comentadores imaginam como uma mulher menor, que teve 5 maridos e o 6º nem mesmo era o verdadeiro, apegando-se aos aspectos menores da construção dos versículos desta construção fantástica do Evangelho, espiritual por excelência de João, para que despertemos, como ele despertou a mulher samaritana, alcancemos a sua mensagem em profundidade e, atendendo ao apelo do apóstolo Emmanuel, busquemos no Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, que nos oferece chaves poderosas de compreensão de mais largo alcance da mensagem evangélica, para dizermos hoje, a semelhança de Joana de Ângeles quando se dirigia, quase que em oração, em Assis, pela psicografia de Divaldo Franco, lembrando o pobrezinho Francisco, e afirmando ser ele aquele quem melhor compreendeu a mensagem cristã,
e que foi capaz, naquela curta existência, de tocar tão profundamente a alma humana, que a despeito de todas as distâncias do poder temporal, que erguia castelos quando muitos viviam na pobreza, na lama, e ele erigiu pontes, e que foi tão cônscio das suas responsabilidades espirituais, que despiu-se de toda a riqueza e construiu uma pobreza que era a verdadeira riqueza, e que foi capaz de ser o mais fraterno entre aqueles que se disseram cristãos, e que permanece com a sua memória afetiva em nossos corações, a psicosfera da mensagem do pobrezinho de Assis, relembrando o Cristo Jesus, está tão presente dentro de nós, que alimenta espiritualmente essa casa de amor e caridade aceja, para que relembremos os seus passos, ele que se anuncia, a sua volta, para que possamos dizer: pobrezinho de Assis, lembrando-te, queremos lembrar do Cristo Jesus, honrando-te a memória e querendo prosseguir, trilhando os passos da pobreza, da humildade e da caridade. Queremos, como ti, lembrar afetuosamente do Mestre Jesus e sermos, quem sabe, tão dedicados à tua causa, lembrando Jesus, que possamos, como tu, em tuas fragilidades orgânicas, no teu sofrimento sublime, e até o instante da morte, construir, como tu, que era o trovador de Deus, a sublime canção, louvando a morte amiga que chegava, porque a vida continua, porque a vida continua, e porque a vida continua estuante, possamos celebrar em comunhão nos dois planos da vida, os que aqui estão encarnados e os desencarnados que nos acompanham, louvando esta casa de amor e caridade, lampadário de luz, onde o cristianismo redivivo abre as portas, os braços, o coração, o poço profundo de onde mana a água viva, para construir a vida em abundância, conforme Ele nos veio anunciar. Que o amor do Cristo se faça presente no coração de cada um, hoje, agora e sempre.